Esse é um treinamento de um dos periódicos científicos, das revistas científicas disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca. Para acessar esse periódico, que se chama Circulation, Arritmia e Eletrofisiologia, vocês precisam acessá-lo pela área dos associados. Então, aqui nós vamos em Revistas Científicas Internacionais, e aí vocês precisam entrar com o seu login e senha da área restrita, porque os periódicos contratados estão numa área segura. Bom, ao clicar nesse periódico, vocês vão ser direcionados não para a página da American Heart Association, mas sim para uma plataforma que se chama Ovid. A Ovid é uma plataforma de busca avançada da Wolters Kluwer, que é a empresa que comercializa esse periódico específico da American Heart Association. Antes de eu mostrar para vocês como realizar uma busca dentro da Ovid, eu queria falar um pouquinho do periódico em si. Então, o Circulation, Arritmia e Eletrofisiologia, eu comentei, ele é um periódico da American Heart Association e ele é um periódico de alto fator de impacto e muito bem classificado quando a gente pensa nos periódicos de cardiologia. E ele está disponível gratuitamente para os associados da Sobrac. Então, aqui vocês conseguiriam ver a última edição disponibilizada dessa revista científica, e essa é a mesma edição que vocês vão encontrar aqui dentro da Ovid. Então, notem que até a capa é a mesma, né? Então, a gente poderia ver a capa aqui para identificar que essa é a mesma edição. Essa edição é o volume 18.5 de maio de 2025. Caso vocês queiram acompanhar as edições mês a mês, porque essa é uma revista de publicação mensal, vocês podem localizar aqui à esquerda da página da Ovid, onde vocês veem o ano. Então, aqui nós temos todos os anos desde 2008, e aí vocês conseguem identificar aqui todos os meses de 2025. Existem já alguns artigos publicados de junho que estão publicados no formato de publicado antes de imprimir, ou seja, não é uma publicação última, não é uma publicação oficial, antes de sair aqui o último volume desse periódico científico. Eu vou trabalhar com vocês especificamente o volume de maio, para que a gente consiga identificar aí quais foram as últimas publicações, os últimos artigos da revista. Bom, a Ovid tem aqui algumas funcionalidades que são interessantes para vocês acompanharem essas atualizações da revista científica, os últimos artigos que foram publicados. Então, aqui eu tenho um artigo, que é um ensaio clínico randomizado, aqui embaixo eu tenho um outro artigo científico que fala sobre taquicardia em mulheres, e aí a gente pode fazer a leitura desses artigos de duas formas distintas. Uma delas é clicar aqui no próprio título, ou então aqui na lateral direita, no que a gente chama de Ovid Full Text. Bom, esses dois cliques no título ou no Ovid Full Text direcionam a gente para uma leitura em página de web, em página de internet. Então, notem que aqui eu tenho a possibilidade de fazer a leitura ainda dentro da página da Ovid. E aqui na minha direita, eu tenho várias possibilidades de funcionalidades. Eu posso encaminhar esse artigo por e-mail, eu posso encaminhar o acesso ao PDF desse artigo. E aí, notem, eu não estou encaminhando o PDF, eu estou encaminhando o acesso ao PDF. Isso quer dizer que o meu colega, também cardiologista, ou residente com o qual eu trabalho no hospital escola, ele vai conseguir acessar esse artigo se ele for associado da Sobrac. Existem aqui algumas outras possibilidades também, de pegar, por exemplo, todas as imagens desse artigo, os gráficos, as tabelas, ou a imagem mesmo, a ilustração, e baixar para o PowerPoint. Então, essas funcionalidades são interessantes. Se eu quiser só fazer a leitura do artigo, eu posso descer aqui a página, enquanto eu faço a leitura do artigo, tá? E aí eu identifico aqui, por exemplo, as imagens. Ó. Essa é uma figura, e eu posso baixar essa figura especificamente para o PowerPoint, como eu comentei anteriormente. Ou posso também ver essa figura em página inteira. Então, caso as letras estejam pequenas ou vocês querem notar algo com mais clareza, é possível aqui fazer essa leitura da página inteira. Bom, vou retomar para cá. Eu também posso acompanhar o meu artigo a partir desse sumário lateral aqui. Então, se eu quiser ir direto para a discussão ou para as conclusões do artigo, eu posso fazer isso aqui utilizando o meu sumário, o meu outline.
Bom, esse artigo está em inglês, né? Todo o conteúdo da OVD, todo o conteúdo ali da American Heart Association, eles estão em inglês, que é o idioma de origem aí das publicações e do periódico científico. Caso vocês tenham alguma dificuldade com a leitura de conteúdos em inglês, é possível traduzir essa página completa. Essa tradução não é uma parceria da Wolters Kluwer ou da Ovid com os mecanismos de tradução, mas ela facilita. Só exige uma leitura mais atenta para evitar aí erros de tradução. O meu navegador que eu estou usando nesse momento é o Google Chrome. Então, a tradução da página ela pode ser feita aqui pelo próprio Google Tradutor. Então, eu posso traduzir do inglês para o português. E aí, como eu comentei, agora minha página está inteira em português, mas isso exige uma leitura cuidadosa, porque não foi uma leitura, uma tradução específica aqui de termos relacionados à área da saúde, nem foi uma tradução realizada por uma pessoa, tá? Apesar do Google ter avançado na tradução de termos médicos, a gente precisa ter aqui uma cautela na leitura. Eu vou retomar para o inglês. E aqui a gente poderia seguir, ó, passei desse artigo, quero seguir para o próximo artigo. Aqui mesmo, nessa leitura, eu consigo passar para minha próximo artigo, caso vocês queiram ler aí todos os conteúdos publicados nessa edição. Então, essa foi a leitura em página web, que tem esse sumário ao lado e também facilita na tradução aqui para o português, utilizando o tradutor do navegador. O segundo tipo de leitura é acessar o PDF. E aí eu posso acessar o PDF aqui mesmo, ó, Article as PDF, eu consigo acessar ele aqui, ou então na página inicial onde eu estava, onde eu comecei esse treinamento para vocês, eu também tenho abaixo de todos os artigos a possibilidade de ler o resumo, para vocês identificarem se esse artigo é interessante ou não, e aí aqui já acessar o PDF diretamente. Então, eu tenho duas formas de acesso ao PDF. Nessa página de acesso ao PDF, além de fazer a leitura em PDF, eu tenho a possibilidade, ó, que eu posso usar os ícones que a gente já conhece, né, para ampliar ou reduzir aqui o tamanho da página, e eu posso baixar esse artigo para poder utilizar ou encaminhar para alguém aí no formato de PDF. Tá? Lembrando que não é permitido a ampla distribuição ou a alocação desses artigos numa área pública, como seria um site, por exemplo. Eu também tenho a possibilidade aqui de ver essa funcionalidade da citação. Então, se vocês estiverem usando as informações do artigo para atualizar uma diretriz no hospital, por exemplo, ou se vocês estão fazendo um trabalho acadêmico, né, uma publicação de um outro artigo científico, vocês podem copiar facilmente a citação aqui na OBD. Então, eu copiei e eu vou colar lá no meu trabalho acadêmico ou na diretriz, no protocolo. Bom, essa é uma das formas da gente acessar aqui o conteúdo do Circulation. Eu também poderia selecionar aqui todos os artigos que me interessam e exportar a citação ou até mesmo encaminhar por e-mail, como eu já comentei anteriormente. Essa é uma maneira da gente acessar todos os artigos da última edição, mas eu entendo que vocês têm dúvidas específicas e até mesmo a necessidade de buscar algo que é da área de vocês ou que aquele paciente apresenta naquele momento. Então, nós podemos vir aqui nessa caixa de busca lateral à esquerda e fazer uma busca simples, uma busca com algumas palavras, como eu já fiz aqui, fibrilação atrial. Eu posso buscar nessa edição específica, ou seja, ver se na edição de maio, por exemplo, se nessa edição de maio tem algum artigo que está citando a fibrilação atrial ou que é todo sobre fibrilação atrial, ou então eu posso fazer uma busca aqui em todas as edições anteriores, e aí lembrem aqui que eu tenho edições de 2025 e também de anos anteriores para identificar artigos sobre fibrilação atrial. Então, agora, a gente consegue ver ó, no próprio título e no resumo que esses artigos tratam desse tema específico. Usem apenas conjunto de palavras, tá? Então, pode ser um procedimento, pode ser uma doença, enfim, mas usem palavras curtas quando estiverem utilizando essa caixa lateral aqui. Bom, esse foi um treinamento básico para vocês aprenderem a utilizar especificamente esse conteúdo da
Circulation de Arritmia e Eletrofisiologia, nessa aba que a gente chama aqui de Journals ou de periódicos. Então, isso facilita o acesso de vocês às informações, aos artigos científicos na página. Caso queiram aprender como fazer uma busca avançada, uma busca mais acadêmica, em todos os artigos disponíveis da Circulation de Arritmia e Eletrofisiologia, eu sugiro que vocês acessem o próximo treinamento. Obrigada!